Fala galera do nono ano, como vocês estão, meus queridos? Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem aí em casa e passando por esse momento tão chatinho, né? Do melhor jeito possível, que é aprendendo, né, galera? Um ano atípico, mas que a gente precisa aprender do mesmo jeito, treinar, tá? E ter muito foco para fazer tudo sozinho aí em casa, né? Com o nosso apoio sempre, tá bom? Precisando é só chamar, é só vir falar com a gente, tá? Não fiquem aí se fingindo de mortos, beleza? Vamos fazer as coisas, vamos lutar, vamos adiante para que o ano seja muito bom, muito produtivo. Tudo bem? Vamos lá que já estamos da metade para frente. Ok, meus queridos? Galera, vamos continuar no nosso artigo de opinião, né? Que é um texto que vocês escrevem o que vocês pensam sobre o assunto. Tudo bem? Um artigo de opinião é um texto que você dá a sua opinião sobre o tema e depois publica esse texto. Ok? Estou esperando as redações dos textos que eu já pedi, tá bom? Então, os textos que o prof já passou para vocês, tirem a fotinha, escrevam, tirem a fotinha e mandem para mim. Não acumulem para mandar todos os textos de uma vez, tá bom? Do nada o prof fala a data e tem de mandar, tá? Então, o que o prof pede para você? Vai fazendo já, toda semana o prof está passando dois, vai fazendo dois por semana e vai me mandando a foto, tudo bem? Quem prefere mandar digitado, não tem problema, pode digitar direto no WhatsApp ou pode digitar no Word e me mandar, tanto faz, tá? Mas manda lá no meu privado do WhatsApp, ok? Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Galera, este artigo ele vai falar sobre cotas raciais em universidades. Vocês vão dar a opinião de vocês sobre isso. Digão, não sei o que são cotas, não consigo entender esse assunto ainda, vai entender agora, tá? Vamos lá. Galera, o que são essas cotas raciais? É isso que está em vermelho aí, ó. Cotas raciais são reservas de vagas em vestibulares, provas e concursos públicos destinadas a pessoas de origem negra, parda ou indígena, tá? Então, as cotas raciais, elas são. Vamos supor que um vestibular tem 100 vagas. Aí a universidade determina lá que 30% das vagas são para cotas raciais. Então, 30% dessas vagas, só as pessoas que podem se inscrever são negras, pardas ou indígenas, por exemplo. Tem lugar que faz só para cotas para negros ou só para indígenas, vestibular separado, enfim. Um exemplo. E aí, as outras 70 vagas é o que a gente chama de ampla concorrência, que são para as outras pessoas que não se inscrevem pelas cotas raciais, né? Na hora de fazer a inscrição, a pessoa se declara negra, por exemplo, e faz a sua inscrição ali no vestibular já para cotas, certo? Se a pessoa não se declarar nada, ela quiser participar da ampla concorrência, é só ela se inscrever para a ampla concorrência, tudo bem? Então, tem muitos vestibulares que deixam, né, um tanto de vagas para essas cotas, né? Existem cotas sociais também, tá, galera? Que é para quem estuda sempre em escola pública, para pessoas que declaram baixa renda e não têm as mesmas oportunidades que uma pessoa que estuda em escola particular, que faz cursinho, por exemplo, certo? Mas aqui a gente vai falar especificamente das cotas raciais, tá? Quando se destinam algumas vagas para as cotas raciais, principalmente de origem negra, que é o que é mais comum, que é o que a gente mais vê, tá? Nas universidades. Então, é uma reservinha de vagas ali para essas pessoas especificamente, ok? Isso gera muita discussão, tá, galera? Esse sim é um assunto polêmico. Tem gente que acha isso super certo, tem gente que acha isso super errado. Então, aqui você realmente, de fato, vai dar a sua opinião sobre o tema, ok? Galera, essas cotas, né, quando elas foram criadas, qual era a justificativa dela? Que elas visam acabar com a desigualdade racial e o racismo estrutural resultantes de anos de escravidão no Brasil, que ainda excluem pessoas negras e indígenas da universidade, do mercado de trabalho e dos espaços públicos. Então, vamos lá. É, em média, é, 40% dos estudantes de uma universidade são pardos, negros e indígenas, tá? Geralmente 8% de origem negra. Então, dos 100% de alunos de uma universidade, geralmente no máximo 8% são negros, ok? E isso diz alguma coisa num país que mais de 50% das pessoas são negras, são de origem negra, certo? Então, a gente sabe, de acordo com o IBGE de 2017, acho que são 52 ou 54% das pessoas são negras no Brasil. E nas universidades, apenas 8%. Então, isso diz alguma coisa, certo? E por isso as cotas criadas, beleza? Ok, vamos lá para depois a gente ver os argumentos.
Como funcionam essas cotas, então? Elas são reservas de vagas, né, para determinados segmentos minoritários da população, no sentido de que são as pessoas que vão para a universidade. A gente sabe que não é minoria negros, por exemplo, no Brasil. Indígenas e pessoas com necessidades especiais. No caso da atribuição das cotas para ingresso em cursos de graduação em universidades públicas federais, além da origem étnico-racial, o candidato à vaga reservada deve ter cursado todo o seu ensino médio em escolas públicas. Então, algumas universidades determinam assim, ó, aqui há cotas raciais, desde que você tenha estudado em escola pública. Agora, se você estudou em escola particular, como qualquer outra pessoa que tinha dinheiro para isso, então você não pode participar das cotas, tá? As cotas são reservadas realmente para aquelas pessoas que não tiveram as mesmas chances, certo? Beleza. A reserva de vagas surgiu, né, essas cotas surgiram nos Estados Unidos em 1960, né, como uma ação afirmativa. Até antes, galera, um pouco antes, já, em alguns lugares já se falava sobre isso, tá? Mas como cotas mesmo, foi nos Estados Unidos em 1960, como uma ação afirmativa para promover a igualdade social entre negros e brancos norte-americanos, que a gente sabe que não acontece até hoje se você assiste TV, né? Mas em 2007, esta política foi abolida pela Suprema Corte com o pressuposto de que o sistema de cotas em nada contribui para a igualdade das raças. Então, você sabe que isso não acontece. Lá não tem cotas, tá? O sistema de cotas no Brasil também foi instaurado através de ação afirmativa. As cotas em processos seletivos para o ensino superior foi regulamentada por uma lei feita em 2011, que é a Lei de Cotas, que beneficia o acesso dos estudantes à rede pública em instituições de ensino superior federais, com separação de vagas para candidatos de baixa renda, negros e índios. Então, as instituições federais, obrigatoriamente, precisam destinar um número de vagas X para pessoas cotistas, tá bom? Mas mesmo que a lei tenha surgido para beneficiar parte da população, ainda há por todo o país, entre todas as classes, resistência com a sua implementação. Tem gente que não acha isso correto. Beleza? Então, vamos lá para os argumentos. Galera, o que dizem, né, os defensores da cota e os que se opõem a essa reserva de vagas. Então, vamos ver primeiro os que são contra. Quais são os argumentos que eles usam? São esses primeiros argumentos lá no canto, né? Então, quem fala assim, olha, essas cotas raciais não deveriam existir. Por quê? A reserva de cotas contraria a Constituição Federal, que prevê que todos são iguais perante a lei. Galera, o artigo 5, o artigo 5º, né, da Constituição diz que todos são iguais, que todos têm os mesmos direitos, certo? Então, quando você reserva um tanto de vagas para uma parcela específica, a impressão de que dá é que você não está dando os mesmos direitos, porque você está reservando um tanto para uma parcela da sociedade. Então, parece que vai um pouquinho contra este artigo, tá? Quem é contra as cotas também afirma que não existem raças do ponto de vista genético, é raça humana. Então, não teria por que fazer essa divisão, tá? A sociedade brasileira é miscigenada, o que dificulta o enquadramento de raças. Então, como o Brasil é formado por uma mistura de raças muito grande, então é muito difícil falar quem é negro, quem não é, e eu já vou mostrar um exemplo disso para vocês lá na frente, tá? Políticas afirmativas acirram o racismo. Então, quando você coloca esse negócio de, vamos separar um número de vagas porque eles merecem, eles precisam, eles vão superar tudo que eles viveram, a escravidão foi muito complicada, até hoje as pessoas não superam isso, há muito preconceito e tal, inclusive um preconceito estrutural, né, que as pessoas não conseguem se livrar dele, porque faz parte ali da sua Constituição e às vezes é imperceptível, né? Então, fazer isso acaba agravando, acirrando o racismo, né? Porque aí as pessoas às vezes se revoltam mais ainda por ter essa distinção, tá? Mostrar que é diferente, na verdade, se é para ser considerado igual, por que tem que fazer vagas diferentes? Isso deixa as pessoas podem acirrar ainda mais o racismo, certo? Não existe dívida histórica a ser paga, tem gente que afirma isso. A dívida histórica, galera, é a questão da escravidão, tá? Por terem usado o trabalho escravo, os brancos terem usado o trabalho escravo negro durante tanto tempo, tem uma dívida para pagar, porque até hoje os negros não conseguiram se enquadrar na sociedade da forma como deveria ser, igualitária, né? Muitos ainda sofrem preconceito, muitos ainda são olhados tortos, muitos ainda têm muita dificuldade, tanto é que só tem 8% nas universidades, né? Enfim, galera, a luta deve ser pela melhoria do ensino fundamental em vez de reserva de vagas. As cotas raciais seriam uma confissão do Estado da sua incompetência na educação. Então, esse argumento é muito utilizado. Tipo, as pessoas que são contra as cotas, elas falam assim,
Não tem que ter cota, tem que melhorar o ensino público, para que todo mundo tenha as mesmas condições de lutar lá na frente, certo? Sim, isso, galera, é uma verdade absoluta, isso não tem nem como não argumentar, né? É lógico que se melhorar lá o ensino fundamental, e médio e tal, todo mundo vai ter as mesmas chances, independente da cor da pele. Todo mundo tem o cérebro, dentro, né, o cérebro é da mesma cor de todo mundo, certo? Então todo mundo tem a mesma condição de aprender, quem tem as faculdades mentais em dia, né? Mas, enfim, até que isso aconteça, porque a gente não vê muita mudança no ensino público, a gente não vê muita melhoria, aliás, a gente só tem visto cortes, certo? Então, assim, até que isso aconteça, quantas gerações de pessoas negras vão ter esse déficit, né? Que aí é o argumento que entra no a favor, beleza? Então, realmente, você dar cota e não melhorar o ensino público, dá a impressão de que você não é capaz de fazer a melhoria onde deveria fazer, né? Então, realmente parece incompetência, né, do Estado. Beleza. O outro argumento é, o critério para acesso à universidade deve ser o mérito. Então, muita gente defende a meritocracia, né? Tipo, quem estudou mais, quem se preparou melhor, deve ter a vaga, independente do seu contexto, de onde ele veio, da sua história, independente de qualquer coisa. É o mérito que conta e não o contexto, certo? Beleza. Quem é a favor das cotas, o que defende? Que as reservas de cota não agridem a Constituição, porque ela prevê igualdade material e não apenas formal. Ou seja, justiça é tratar diferentemente os diferentes, né? Então, neste caso, galera, é justamente o contrário é o mesmo argumento usado de um modo contrário, né? É justamente para que todos tenham a igualdade, né, que precisa ser tratado diferentemente esses que não estão conseguindo acessar, certo? Então, seria justamente para que todos fossem iguais perante a tudo, a lei, não apenas material, né? Não apenas formal, mas materialmente também na prática, certo? Justamente para que todos sejam iguais, é que é preciso ter essa diferença de colocar a reserva de vagas ali, para todos terem de fato, né, a igualdade, certo? Perante a lei. Ok. Galera, a discriminação por raça acontece no plano social, acontece o tempo todo, né? Então, a gente sabe que as pessoas são preconceituosas, mesmo aquelas que querem não ser, às vezes solta uma palavrinha aqui, solta outra ali, né? Tipo, naturalmente as pessoas usam verbos como denigre a imagem, como se fosse uma coisa ruim, né? Isso é serviço de não sei o quê, né? Eu não gosto nem de falar. Mas as pessoas têm esse costume, né, de diminuir, né, de falar assim, às vezes em coisa boba, tipo, um neguinho lá fazendo merda. Tipo, sabe, a pessoa fala isso como se fosse normal. E você sabe que brasileiro é assim. Você sabe que brasileiro fala, tipo, pelos cotovelos, sem se preocupar, né, com o que está falando. E isso é o que a gente chama de um racismo estrutural, né? Faz parte da cultura do povo ser assim, né? E isso não muda. Não muda enquanto as pessoas não começarem a levar isso a sério, né? Não começarem a realmente prestar atenção nas coisas, certo? Enquanto achar que é normal, que não muda nada, continua sendo um preconceito ali enraizado, certo? Beleza. Galera, a miscigenação não impede que as cotas sejam implementadas, já que a discriminação teria implementado uma escala cromática de cores da pele. Então, tipo, eles defendem que é possível perceber se as cotas estão sendo dadas para as pessoas certas porque há uma escala cromática. Então, tipo, dependendo da escala da cor da sua pele, você entra no sistema de cotas. Então, isso é definido. Aí eu fico um pouco na dúvida, tá? Porque eu vou mostrar para vocês um exemplo lá na frente. Galera, as políticas afirmativas não acirram o racismo. Os estudantes cotistas mostram ainda ter desempenho semelhante ao dos não cotistas e uma evasão melhor. Então, de acordo com essas pessoas, eles negam, né? Quem é a favor negam que há tipo um acirramento do racismo por ter essas cotas. Na verdade, não muda nada. Inclusive, as pessoas que entram por cotas às vezes saem menos, né? Deixam menos a faculdade. Galera, a cota racial é uma forma de o país pagar uma dívida histórica de 400 anos de escravidão. Então, durante 400 anos, os negros eram vistos como lixo no Brasil. Isso é um fato, tá? Isso é história. Isso não é um argumento, isso é um fato histórico, né? Vocês sabem disso. Os escravos foram trazidos para cá para trabalhar para os brancos por nada, ou seja, escravidão. E depois, quando acabou a escravidão, quando houve a abolição da escravatura, em tese eles seriam iguais, mas eles não foram iguais. Vocês sabem disso,
né? Vocês já estudaram um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que, na verdade, eles não foram tratados de forma igual, demorou muito, né, para a pessoa que tinha um escravo em casa, a ir a um bar, um restaurante, e encontrar com ele lá comendo com a família dele e achar que isso é normal. As pessoas demoram, aliás, alguns demoram até hoje. Vocês conhecem muitas pessoas preconceituosas, né? Então, tem muita gente que não conseguiu se livrar disso até hoje, né? Vocês estão assistindo TV e vendo o que acontece no mundo, certo? Beleza. Galera, esperar a melhoria do ensino fundamental é prejudicar mais uma geração de negros. Então, beleza, é lógico que tem que melhorar o ensino fundamental. Aí não vai precisar de cotas, com certeza. Mas ficar esperando que isso aconteça, que o governo faça alguma coisa pela educação, quantas gerações, né, de negros não vão conseguir ter acesso, né, até que essa educação melhore? Então, esse é um argumento a favor. E a elite teria vantagem, né, na preparação para os vestibulares. Deve-se primar pela diversidade no ambiente acadêmico. Então, a gente sabe que a maioria das pessoas que entram nas grandes universidades estaduais, federais, são pessoas que fizeram cursinho e estudaram em escola particular. Então, as pessoas pagam os estudos para depois entrarem na faculdade pública, nos grandes cursos, né, nas grandes universidades. Então, aqui na UEM é assim, tá, gente? Tipo, 66% das pessoas estudaram em escola particular. Se contar quem fez curso, que estudou em escola pública e fez cursinho é mais um tanto. Quem estudou só em escola pública e entrou na UEM é uma parcelinha, tá? Então, é bem complicado, é bem diferente a situação, tá? Beleza. Esses são vários argumentos que depois, na hora que vocês forem escrever o texto, vocês voltem aqui, tá? Eu posso mandar a proposta para vocês também por slides. Beleza. Resumindo, quem é contra? Acha que é contra a Constituição, porque a Constituição fala que são todos iguais, né? A maquiagem na educação e reforço do preconceito nas universidades são argumentos mais usados. Então, as pessoas falam assim, quem é contra? Vai falar que é contra a Constituição, porque pela Constituição todos são iguais. Faz uma maquiagem na educação, porque na verdade o problema está na educação primária, está no fundamental, está no ensino médio. Não precisaria de cotas, tem que melhorar a educação pública, certo? E há o reforço do preconceito, acirra o racismo, fazer essas diferenças. Mostra que de fato são diferentes. Então, esses são os argumentos de quem é contra, né? Para quem se posiciona contra, galera, essas vagas sociais, o que mais intriga, né, é que a lei de cotas não foi sancionada como parte de um plano para melhorar a educação do país, né, o que torna um tapa-buracos na rede pública de ensino. Somente em junho de 2014 foi sancionado um Plano Nacional de Educação que prevê 10% do total do Produto Interno Bruto para a educação, entre outras metas a serem cumpridas até 2020, que logicamente não foram, né? Enfim. Galera, quem é a favor fala que essas medidas são importantes, né, para mostrar, as cotas são importantes para mostrar uma preocupação intensa com a desigualdade no país, né? A opinião favorável, ela democratiza o acesso, considerando, né, nossas grandes dificuldades sociais. Pode-se criticar o sistema ou tentar encontrar outras formas de democratização do acesso mais eficazes, mas o importante é que os mecanismos existentes refletem numa preocupação em resolver o problema. Então, ter cotas mostra que as pessoas querem, de fato, resolver o problema. Além da dívida histórica, né, que o país tem com os afrodescendentes por anos de exploração, essa lei, né, das cotas veio para minimizar, para diminuir as diferenças raciais e socioeconômicas que sempre existiram aqui no Brasil. Aqui, né, no Brasil, somente 47,73% dos brasileiros se declaram brancos, segundo o censo de 2010, ou seja, 50 e poucos são negros pardos índios. Mesmo contra toda essa mistura, ainda há diferenças que gritam aos nossos olhos, né? Então, mesmo nós sendo um país negro, né, na sua maioria, ainda assim, nas universidades a gente vê que há muita diferença. As universidades no Brasil são muito brancas, tá? Beleza. Galera, esse aqui é só para provocar, na verdade, porque o Prof viu na internet e eu achei interessante. O que vocês pensam sobre isso? Né? Então, aqui mostra uma pessoa que defende, né, que a vaga no vestibular deve ser por mérito, pelo que você estudou. E, geralmente, quem é contra cotas raciais, né, são pessoas que têm essas características. Né? Então, olha lá, vamos começar de lá de baixo e dar a volta. No século XIX, sua família recebeu terras do governo como parte do processo de branqueamento da população brasileira. Geralmente são essas pessoas. Geralmente fez um cursinho pago pelos pais, geralmente nunca pisou numa escola pública, é branco,
Tem grana para bancar uma faculdade particular, nunca se sentiu discriminado pela sua cor, ou é de classe média, nenhuma das gerações da sua família passou necessidade, nunca foi parado numa batida policial por parecer suspeito, é descendente de italiano, português e alemães, acha engraçado piadas que comparam negros a macacos, por exemplo, isso é meio exagero, mas sim, e acredita que no Brasil todos têm oportunidades iguais. Então, geralmente, a pessoa que é contra as cotas, elas têm essas características aí. Branco de escola particular, nunca teve problema nenhum com dinheiro, nem a família passou por nenhum problema. Então, essa pessoa geralmente ela é contra qualquer tipo de cota. Ela não entende o que uma pessoa negra passa no Brasil. Tá? Beleza. E aqui, galera, aquilo que o prof queria, aquela outra curiosidade, né, que o prof queria mostrar para vocês. Esses dois meninos aí, o Alex e o Alan, eles são gêmeos idênticos, univitelinos, certo? Se você olhar, você vê que eles são exatamente iguais, da mesma cor e tá. Beleza. E aí, eles são filhos de pai negro e mãe branca, né? E os dois resolveram se inscrever no sistema de cota do vestibular do meio do ano da UNB, da Universidade de Brasília. Só que um passou e o outro não. O Alan foi aceito pelos critérios da universidade e o Alex não. Então, na hora que eles foram fazer a inscrição, os dois se declararam negros, certo? Só que um deles, a universidade aceitou como negro, entrou pelo sistema de cotas, e o outro não. E eles são iguais. E aí? É por isso, galera, quando acontece esse tipo de coisa, que aí as pessoas ficam julgando, mas como é que eles julgam lá quem é quem não é para entrar por cota? Aí o sistema de cotas acaba sendo, tipo, questionado, né? Por quê? Se os dois são iguais, como que eles escolhem isso? Será que eles não escolhem errado outros também? Será que eles não colocam outras pessoas lá que nem são negras? Ou, esses dois aí nem podem ser considerados negros, certo? Algumas pessoas pensam assim e começam a questionar o sistema de cotas. Então, é um tema muito polêmico. Tem gente que é super a favor, tem gente que é super contra, tem gente que muda de ideia, que uma hora é super a favor, outra hora é super contra, e aí vira aquela coisa toda, né? Então, é um tema realmente polêmico. O prof quer realmente que você escreva a sua opinião, né? Você tem o direito de ser a favor ou contra, e você deve escrever o que você pensa mesmo, tá? Defendendo sempre com pontos de vista, com argumentos muito bons. Então, vocês viram aqui na proposta que o prof colocou que tem muito argumento para um lado e muito argumento para o outro, certo? Você tem o leque de opinião aí está aberto para você escolher de que lado você está, tudo bem? E é isso. Os dois, gente, lá na UNB, para entrar, você tem que você tem que se declarar e mandar uma foto. Então, os dois tiveram de mandar uma foto, né? É pela foto que eles veem se você entra ou não no sistema de cotas raciais, tá? Então, pela foto dos dois, eles deviam ter mandado, os dois mandaram a mesma foto, né? Eles deviam ter colocado exatamente, se fosse a mesma foto, imagina, e eles escolhem um sim e outro não, ia ser ainda mais zoado a UNB. Quando isso aconteceu, saiu em todos os jornais. É que faz tempo, tá? Foi em 2007. Beleza. Galera, olha a proposta aí. Então, agora é o texto que você vai escrever. Então, olha lá o contexto. Inúmeras universidades reservam parte de suas vagas para estudantes que se enquadram em cotas raciais e outros tipos de cotas. E isso gera muita discussão, né, em relação à justiça e à relevância, uma vez que a concorrência só vem aumentando nos últimos tempos. Então, quanto mais aumenta as concorrências nas universidades, mais as pessoas ficam preocupadas. Aí, será que essas pessoas das cotas vão tirar minha vaga? Não é justo, não sei o quê, e tal. Ou as pessoas que precisam de cota falam, nossa, precisaria ter mais cota, porque a gente tem muita dificuldade, a gente não tem a mesma grana, a gente sofreu muito, não conseguiu ter o mesmo rendimento, enfim. Galera, imagine que você vai se colocar em outro lugar agora, tá? Você não está no 9º ano. Imagine que você está já se preparando, super preocupado com o vestibular, você está terminando o ensino médio e vai fazer vestibular, tá? E aí, depois de ler essa coletânea aí, ler todos esses argumentos que o prof falou para vocês, você ficou ainda mais preocupado, mais se perguntando se as cotas raciais são justas ou não. Isso te deixou ainda mais nervoso, certo? Porque você vai querer uma vaga. Beleza. Considerando essa coletânea, então, e o contexto, né, e a sua ideia, a sua opinião, escreva um artigo de opinião entre 15 e 22 linhas, mostrando o seu ponto de vista sobre as cotas raciais em universidades públicas, né, e assine o artigo como vestibulando. Então, você
vai ter de falar no seu texto se você é contra ou a favor das cotas raciais, pela cor da pele, certo? Se você acha que elas devem existir e por quê, ou se você acha que elas não deveriam existir e por quê. Tudo bem? Pode escolher o seu lado, pode escolher os seus argumentos. No final, você vai assinar como vestibulando. Então, lá no finalzinho, você coloca por vestibulando. Ok? Digamos, como é que começa? Gente, eu já mostrei isso algumas vezes, tá? Mas é sempre assim, um título, que tem a ver ali com a cor da pele, com cotas, e aí depois você vai começar seu texto dando a sua opinião. Então, você vai colocar lá, é um fato, as cotas raciais não devem existir por isso, isso e isso. A meu ver, é desse jeito. Do meu ponto de vista, é assim. Havemos de concordar que isso é desse jeito. Tá bom? Se você é a favor, você vai colocar lá, é um fato, as cotas raciais são essenciais para que todos tenham os mesmos direitos. Eu penso isso por isso, por isso, por isso, do meu ponto de vista é assim, ao meu ver é assim, lá no final, havemos de concordar que isso deve ser assim, por isso, tá? Então é só escrever um texto dando a sua opinião. Usa a primeira pessoa, tá bom? E é isso aí. Quando terminarem de escrever, tirem uma foto e me mandem. Se quiser fazer digitado, digitar direto no WhatsApp, digitar no Word, mandar, tanto faz, tá? Desde que me mande e rápido, não acumulem textos, tá bom? Tá tudo certo. Beleza, meus queridos? Bom trabalho, bom texto para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.